Graça e paz, amados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a vida da tua família e te faça prosperar e ser muito bem-sucedido. Amém? Nessa ocasião, eu queria pensar com vocês, porque crer é pensar e agir de acordo com aquilo que se crê. Então, a palavra de Deus que nós vamos compartilhar nesta ocasião, neste momento, nessa oportunidade, fica lá no primeiro capítulo de Josué. É o sexto livro da Bíblia, né? Depois do Pentateuco, vem Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Vamos ler a palavra de Deus e eu quero que você pense comigo. Qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso está nesta palavra. Está nessa palavra que nós vamos trazer nessa ocasião para cada um de vocês. Tomara que toque no teu coração. Tomara que isso fale profundamente ao teu coração. Que Deus te abençoe com esta palavra que nós vamos proferir agora. Diz assim a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, Deus, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Então esta é a palavra de Deus que vai falar hoje ao nosso coração, já tem falado ao nosso coração. E o nosso desejo, a nossa oração, que a gente possa pensar qual é o segredo do sucesso, qual é o segredo de ser bem-sucedido. Num mundo tão disputado como esse, qual é o segredo de ser bem-sucedido? Nós vemos aqui que Deus teve uma conversa, teve uma palavra ali ao coração e ao ouvido de Josué, teve com Josué falando assim: Josué, olha só, Moisés morreu. Né? Já estavam, só para a gente se situar aqui, tinha já passado os 40 anos de travessia do deserto. Depois que o povo de Deus, o povo de Israel, os hebreus, eles foram libertos das mãos de Faraó lá no Egito, e eles passaram 40 anos e Deus acompanhando eles ali. A geração que saiu do Egito já não era mais a mesma. Os únicos dois que saíram do Egito, que conseguiram entrar na terra prometida, foi justamente Josué e Calebe. Eu queria trazer uma curiosidade aqui, que o nome Josué significa o Senhor é salvação. O nosso Deus é a salvação, é o único que pode nos dar a salvação. E Josué, ele viveu 110 anos e ele era o comandante do exército de Israel. Ele que conduzia as batalhas as batalhas, a segurança toda do povo de Deus no meio do deserto, era ele quem fazia. E agora ele estava diante de um novo desafio, um desafio que provavelmente ele entrou em crise, como
eu entraria, como você entraria em crise, e como um novo desafio, um desafio agora de não ser mais um ajudante de Moisés, ajudante do líder, mas agora ele seria o líder daquele povo, ele iria liderar aquele povo para entrar na terra prometida, e Deus estava usando ele, convocando ele para se dispor a fazer isso, né? E a gente vê que Deus também faz promessas a Josué. Deus não somente chama ele, e convoca ele, entrega a ele uma missão, mas ele também faz promessas a Josué e fala: Josué, se você seguir a minha palavra, se você não se desviar da minha palavra, se esse povo não se desviar dos meus caminhos, você vai ser bem sucedido e esse povo também vai ser bem sucedido. Nós temos uma batalha pela frente, meus irmãos. Eu queria deixar, irmãos e amigos, eu queria ressaltar aqui que a Canaã, a terra prometida, não era a terra que o Senhor prometeu, que hoje é Israel, é o território todo de Israel ali, Palestina. Aquele território já estava separado por Deus para o seu povo, mas não foi dado de mão beijada. Era uma herança, mas teria que ter sacrifício, teria que ter batalhas, teria que ter lutas. Qual é de nós que temos, que almejamos, temos planos para o futuro, que não temos lutas para obter a vitória? Não há vitória sem lutas. E esse povo, liderado por Josué, travou muitas lutas, algumas delas contra os amalequitas, contra Jericó, onde foram destruídas as muralhas, contra as cidades de Ai, e toda aquela... Eles teriam que tomar os territórios aquelas cidades, aqueles países que ali congregavam, aqueles povos que ali estavam, e eles precisavam tomar aquilo, eles precisavam conquistar aquilo. E o Senhor chama Josué, fala: Josué, olha, agora Moisés já cumpriu a etapa dele, agora ele está aqui comigo, agora ele já morreu, já não está mais entre vocês, e agora é você que eu quero que faça essas coisas. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor não convida, o Senhor não sugere, o Senhor não pede, o Senhor manda. Deus é Deus, Ele conhece a mim e a você. Ele é soberano, entenda isso na tua vida. E Ele colocou você e eu aqui com uma missão nesta terra, cada um na sua, cada um com a sua estratégia, cada um com a sua função, cada um com a sua profissão, cada um com uma missão a cumprir aqui na terra. Ele não nos jogou aqui para vivermos de qualquer maneira ou ao nosso bel prazer. Ele colocou cada um de nós, eu e você, nesta terra para cumprirmos com uma missão. E esta missão, para que nós cumpramos ela, temos que ter alguns direcionamentos, tem alguns segredos para termos sucesso, para sermos bem-sucedidos, para agirmos com sabedoria. Nós precisamos de alguns critérios, algumas questões que precisamos ver aqui na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E a palavra de Deus diz: assim como o Senhor chamou Josué, agora também nos chama. Chama você e a mim. O Senhor quer que eu e você sejamos bem-sucedidos, sejamos vitoriosos. E vamos ver algumas lições, dentre as muitas lições que nós tiramos aqui, algumas apenas que nós vamos ressaltar aqui, que saltam aos nossos olhos. Primeiro, que Josué foi convocado para que ele assumisse agora aquela missão. Ele fala aqui no versículo 2, dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Dispõe-te agora. O Senhor chama a gente para nos dispor agora. Imediatamente, quando o Senhor te chamar para uma missão, quando o nosso Deus, o teu Criador, te chamar para uma missão, cumpra essa missão, mas tem que ser agora. Não dá para falar: eu vou enterrar meu pai, eu vou como quando o Senhor Jesus chamou alguns discípulos para segui-lo, né? Alguns disseram: Senhor, eu quero te seguir e tudo mais, mas eu tenho primeiro que enterrar meus pais, eu tenho que primeiro contar as juntas de bois, eu tenho que primeiro vender a minha fazenda. Não, filho, deixa tudo. Aquele que coloca a mão no arado
lado não pode olhar para trás. Aquele que quer servir a Deus, ele precisa largar a sua vontade e assumir a vontade de Deus. E foi isso que Josué fez. Josué se dispôs naquele momento para passar pelo Jordão, para conduzir o povo a conquistar aquela terra, usar das estratégias de Deus para a partir do versículo 10 você vai encontrar que algumas estratégias o Josué, como grande comandante daquele exército, ele começou a traçar para poder conquistar aquela terra. E o Senhor falou, deu as diretrizes para ele aonde seria o território que eles iriam herdar. E ele fala ainda mais. Eu queria ressaltar uma questão aqui, meus irmãos, meus amigos. Dispõe-te agora. O que é se dispor? Ou seja, a primeira lição que nós tiramos aqui é esteja disposto e disponível. Esteja disposto e disponível. Essa é a primeira lição. É o primeiro segredo para o sucesso. Esteja disposto e disponível. O que seria estar disposto? Estar com vontade. Estar com vontade de fazer aquilo, está com vontade, ou seja, você deseja aquilo ardentemente, você almeja aquilo faz parte do teu propósito, do teu alvo, você esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. E além de estar disposto, ou seja, estar com vontade de fazer, você também precisa estar disponível, você precisa estar à disposição do Senhor. Isaías 6:8, Deus fala assim para Isaías, falou assim, olha, eu tenho uma missão para fazer diante desse povo, eu tenho uma missão, eu estou querendo alguém que possa ser o meu porta-voz no meio do povo. E ele falou assim, aí o próprio Deus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías, lá no capítulo 6, no versículo 8, ele fala assim, ele se sente desafiado pelo Senhor, ele sente o toque do Espírito Santo de Deus na vida dele, no coração dele, e ele se dispõe a cumprir aquela missão, e ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, e ele fala isso, e o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele fala o seguinte, nenhum soldado, ele fala isso para Timóteo, ele escrevendo para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, olha o seguinte, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, o nosso único propósito quando somos chamados por Deus não é se envolver com as coisas desta vida, mas é se envolver com as coisas de Deus, com as coisas que são eternas. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui para eu ter sucesso, o primeiro segredo que nós temos aqui para ter uma vida vitoriosa com o Senhor é esteja disposto e disponível para cumprir a missão que Deus lhe determinar. Esteja disposto e disponível para cumprir a missão que o Senhor lhe determinar. E o segundo desafio, o segundo segredo para termos sucesso, assim como Josué teve, seja forte e corajoso. O Senhor fala algumas vezes aqui, pelo menos umas 4 ou 5 vezes aqui, ele fala 5 vezes, seja forte e corajoso. Ele fala no versículo 6, ser forte e corajoso para conduzir o povo às promessas que eu estou dando. Olha, o Senhor tinha promessas, o Senhor lá para Abraão, ele prometeu que ia dar uma terra, a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, e ele estava querendo cumprir essa missão, e para que Deus cumprisse a sua promessa, Josué tinha que ser bem sucedido em sua missão. Então ele fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso para conduzir esse povo às promessas que eu fiz a Abraão, fiz aos teus pais. No versículo 7 ele fala mais, ele não fala mais ser forte e corajoso, ele fala ser forte e muito corajoso para cumprir toda a lei e não se desviar dela. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor nos chama para uma missão, quando o Senhor nos chama para um propósito, Ele nos chama e Ele sabe que nós teremos oposição.
Nós teremos oposição dentro da nossa casa, nós teremos oposição no nosso trabalho, nós teremos oposição do inimigo das nossas almas, nós teremos muita oposição. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Quando você vê alguém tomando pedrada, alguém sendo alvejado por fazer o certo, você pode crer, aquela árvore dá bom fruto. Toda árvore que dá bom fruto, ela é apedrejada porque as pessoas querem o fruto dela. O inimigo das nossas vidas quer o fruto que nós estamos produzindo. Deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor te chamar para um propósito, quando o Senhor te chamar para uma missão, não creia que será fácil, creia que será muito difícil e nós teremos oposição. Sabe por quê? Porque lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 11 e 12, Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meu querido, nós vamos ser injuriados, nós vamos ser perseguidos, mas o Senhor é conosco. O Senhor era com Josué, e nós precisamos ser fortes e muito corajosos. Sabe para quê? Para vivermos essa palavra. Não vejo pessoas que vivem essa palavra que não sejam perseguidos. Todos nós sabemos que nós vamos passar por aflições nesse mundo. Jesus Cristo falou, olha, vocês estão nesse mundo cumprindo a missão, mas olha, tem de bom ânimo. Vão te perseguir, mas tem de bom ânimo. Vão te injuriar, vão te jogar pedra, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Fizeram isso tudo comigo, Jesus falando. Fizeram isso tudo comigo, vão fazer com vocês também. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E para que nós vençamos o mundo, para que nós sejamos bem-sucedidos nesse mundo, nós precisamos cuidar dessa palavra, não desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. Sabe por quê? Existe uma promessa para isso. Apocalipse 2:10 diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." É o galardão do Senhor. Nós se formos fiéis, mesmo debaixo de adversidade, nós vamos ganhar, herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Basta que sejamos fiéis ao Senhor. E olha, o terceiro e último segredo para que tenhamos sucesso na vida, além de estar disposto e disponível, além de precisarmos ser fortes, sermos corajosos, ser fortes e muito corajosos para não nos desviar desta palavra de Deus, nós precisamos também meditar e viver a vontade de Deus. Precisamos pensar, meditar nesta palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós como batistas que somos, eu sou o pastor batista, eu vejo, nós cremos que esta é a nossa regra de fé e prática. É bússola para a nossa navegação nesta vida. E ele fala no versículo 8 aqui de Josué 1, ele fala no versículo 8, não deixe de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite. Faça tudo o que nele está escrito. Ou seja, viva de acordo com este livro, viva de acordo com a lei, viva de acordo com os princípios bíblicos, viva de acordo com a vontade de Deus. Olha, lá em Hebreus 4, 12 a 13 diz que a palavra de Deus é espada de dois gumes. Ela entra na divisão, é a única que pode entrar na divisão da alma e do espírito. E ela discerne todas as coisas. E quem está diante dela não consegue ficar sem reação. Vai reagir de alguma forma, meu querido. Quer mudar a tua vida? Quer mudar a tua vida? Leia esta palavra. Viva esta palavra. Quer ter sucesso na vida? Viva esta palavra. Porque esta é a verdade. A verdade que liberta. A palavra de Deus diz lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade que o Senhor Jesus falava naquele momento, é esta palavra que vai mudar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, no versículo 7 fala para que a gente não se desvie dessa palavra. Não se desvie. Salmo 119, versículo 105, o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Romanos 12, 2.
Vamos lá, Romanos 12, 2 diz que se a gente mudar a mente, se a gente mudar a forma de pensar, se a gente mudar a forma de agir, nós vamos experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Olha só, Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, ou seja, não se conforme com essa situação em que você está, não se conforme com essas coisas que o mundo nos oferece, de bom ou de ruim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, pratique a metanoia, a mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus, filho? A vontade de Deus está nessa palavra. E seja como Josué, um vitorioso. Seja vitorioso na tua vida. Esteja disposto e disponível ao Senhor. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque vão vir tempos difíceis, mas você precisa ser forte e ser corajoso, mas se fortalecer nesta palavra, não é se fortalecer humanamente. Nós precisamos nos preparar humanamente, precisamos estudar, precisamos nos preparar, precisamos conhecer. Nós temos o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento é a ferramenta, a sabedoria é saber usar essa ferramenta, e o Senhor nos dá a ferramenta para termos vitória em Cristo Jesus, que é esta palavra. E além disso, precisamos meditar e viver a vontade de Deus. Precisamos viver. Não adianta a gente estar pregando aqui se a gente não vive essa palavra. Nós precisamos viver essa palavra para sermos bem-sucedidos. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele termina falando para Josué o seguinte no versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te assombres, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde quer que andares. Querido, quero deixar essa palavra para você. Uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem para você. Não desanimes, não tenha medo, o Senhor é contigo e nele você será mais do que vitorioso pelo nome daquele que se entregou na cruz, morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém? Quero deixar essa palavra de ânimo. O segredo do sucesso é esse. Esse é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é obediência a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos e te exaltamos, Pai. E queremos colocar todas as pessoas que estão escutando esta mensagem, Pai, nas tuas mãos, para que o Senhor proceda diante deles, Senhor Deus, com a tua benevolência, o teu amor, a tua graça, Senhor Deus. Haja na vida deles, dando-lhes coragem, dando a eles, Senhor Deus, segurança, Pai, a eles e a elas. Deus, abençoa as famílias, Senhor Deus, que esta palavra irá alcançar. Que a graça do Senhor seja sobre eles, livrando-os de todo mal, dando a eles coragem, dando a eles disposição, fazendo-os fortes, Senhor Deus, fazendo com que eles vivam e meditem na tua palavra. Deus, dê a eles coragem, assim como o Senhor fez com Josué, faça também comigo e com os meus irmãos e amigos que estão nos assistindo. Que a graça do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, deixo essa palavra para você e até o próximo vídeo. E eu digo a vocês mais uma vez, crer é pensar e agir de acordo com aquilo que se crê. Deus abençoe.